Um bom dia a todos. Então, como o seu Anésio já falou, eu sou frequentador da casa, me considero como um membro da família. Venho estudando já esses 4 anos, não me sinto preparado para estar aqui, né? Como quem conhece já a rotina da casa, fui laçado pela Dona Isaura, mas com muita alegria estou aqui hoje com vocês, não para dar palestra, porque, como eu já disse, eu não me sinto ainda preparado para isso, né? Tem muito a estudar. Mas para compartilhar com vocês momentos que eu considero de céu na terra, em que eu vivenciei, né, no final de outubro, começo de novembro, e que está ainda me transformando. Eu vejo como um grande presente a oportunidade de estar aqui, porque eu consegui por 12 horas parar e refletir por todos os 4 dias que eu passei lá, e que às vezes eu saí da minha rotina como médico, fui para Roraima, voltei já tendo que trabalhar no dia seguinte, então eu não tinha tido ainda esse tempo de fazer as reflexões necessárias, né? Ainda um sentimento de que o que eu vivenciei lá, a experiência, eu ainda não consegui transpor isso em palavras, mas eu consegui fazer um apanhado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, peço a caridade dos irmãos, né, na indulgência com as imperfeições aqui, o gaguejar em alguns momentos da fala, a boca seca, mas eu acredito que eu vou conseguir passar aí a mensagem a que eu me propus. Então, hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu vivenciei em Roraima, né? Eu vou fazer um gancho com uma palestra que a gente teve aqui há umas 5 semanas atrás com o Anésio de Ribeirão Preto, em que falava do lixo mental, e eu sou uma pessoa que sempre me preocupei com antenado com o radar do mundo, com o sofrimento alheio. E isso me incomodava. Eu, como médico, uma das vontades de ser médico foi realmente servir, né, e estar fazendo a mão na massa mesmo, conseguindo transformar a culpada aqui, ó, conseguindo transformar de alguma maneira a vida de alguém. Então, uma das grandes coisas que eu sempre tive na cabeça foi: um dia eu quero ir para regiões mais pobres, um dia eu quero tentar fazer a diferença na vida de alguma pessoa, de algum modo. E uma das coisas que sempre me deu vontade é a questão da África, né? Então, com isso, eu fui me aproximando de algumas ONGs que têm tudo isso, mas sempre faltava aquela coragem e também aquela questão de como que eu vou largar tudo que eu estou fazendo, o meu trabalho, para ir lá. Não dá tempo. E aí, eis que surge a crise humanitária em Roraima. E aí, tendo contato, né, com essas ONGs que eu já tinha, eu falei: agora eu consigo. Então, eu falei: agora é o momento, eu acho que eu estou pronto, eu vou, com a cara e com a coragem, e vou tentar ter essa experiência. Então, os primeiros slides contam um pouco dessa história da Venezuela, o que levou a essa crise humanitária. Não me dou o direito de julgar, de fazer opinião política, não é nada disso. É mais mesmo para a gente saber o que está acontecendo com esses nossos irmãos, e aí a gente faz um gancho na questão da fraternidade universal, porque se todos somos filhos do mesmo Pai, os nossos irmãos estão em sofrimento, né? Nós vamos também fazer algumas reflexões de que, mas então eu preciso ir para longe? Não. Às vezes eu tenho alguém, um refugiado dentro de casa, no meu trabalho, no meu ambiente de convívio, e eu estou terceirizando isso, achando que só quando eu tiver dinheiro, só quando eu tiver tempo, e às vezes a gente tem tudo isso dentro de casa. A crise, então, na Venezuela, o cenário econômico, né, levou a questão da recessão, uma inflação alta, onde com um salário mínimo hoje você não consegue comprar você consegue comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz e 1 litro de leite. Isso, como que você sobrevive com esse salário mínimo para sustentar uma família?
O salário mínimo, então, desvalorizado, a crise econômica e o cenário político de instabilidade, extrema violência, a questão, então, da discussão da ditadura, a quem se opõe ao governo é ameaçado de morte, sequestro dos direitos, pois na maneira em que foi organizada a legislação lá, o Estado tem poder e conseguiu o poder do povo, e isso tudo, então, levou a uma crise econômica, financeira, com diminuição de produção de alimentos, de remédios. Então, uma crise chamada humanitária, porque a população ela não consegue ter acesso à alimentação, à medicação, estão passando fome e em uma condição de extrema miséria. Vale a pena a gente, eu vou mais para frente ali no final, diferenciar refugiado de imigrante para a gente entender o sofrimento dessa família, e eu vou também provocar vocês, né, nos provocar a gente fazer uma pequena reflexão de se colocar no lugar dessas pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, o Alto Comissariado das Nações Unidas estima que mais de 1 milhão de venezuelanos fugiram como refugiados, né? Entenda como refugiado pessoas que precisam sair do seu país por perseguição política ou uma crise humanitária. Então, eu não saio para tentar uma vida melhor porque eu desejo algo melhor. Não, eu tenho que sair ou porque eu estou sendo perseguido ou porque eu estou sendo ameaçado e eu não tenho condição de sobreviver. Diferente de um imigrante, que então eu aspiro a algo melhor, almejo algo melhor e vou em busca dessa melhoria. Planejo e faço tudo de uma maneira organizada. No Brasil, a Venezuela, então, está com problema a ponteira. Você viu como está tremendo? Precisa ver o que acontece. Né? Deve ser produto de segunda. É da família, né? Agora eu entendo porque a dona Isaura treme aqui em cima, tá vendo? São os equipamentos. Brincadeira, gente. Então, na divisa do Brasil com Roraima, tem uma cidade que eu fui visitar que chama Pacaraima, que é a primeira cidade na fronteira com a Venezuela. E estima-se que, no auge da crise humanitária, no final do segundo semestre, no começo desse primeiro semestre, agora de 2018, 800 pessoas atravessavam a fronteira, saindo da Venezuela para o Brasil. Então, imagine o impacto disso numa cidade que é muito pequena, eu estimo que deve ser menor que a Américo Brasiliense, como que vai se estruturar essa cidade para atender esses nossos irmãos. Então, instalada a crise humanitária. Então, aqui nós temos fotos, de Boa Vista e Pacaraima. Então, as famílias se organizaram no meio da rua, com barracas, famílias inteiras saindo com o que dava para carregar e vindo para essa região. Num primeiro momento não havia alimento, então eles foram em aterros sanitários em busca de algum alimento. E quem acabou sendo as primeiras instituições que acolheram foram as igrejas, os grupos comunitários acolheram esses nossos irmãos no abrigo onde tinha. Então, os venezuelanos estão vivendo em condições precárias em Boa Vista, né, capital do estado, que aponta uma questão de urgência mesmo. Eles preferem não se afastar muito, porque eles querem manter esse contato com a família. A maioria é jovem, tem boa escolaridade, então encontrei lá médico, engenheiro, arquiteto, cineasta, pessoas que com instrução e que estão nessa condição de sofrimento. E o Brasil, então, como eu falei para vocês, está com dificuldade de atender esse alto fluxo. Porque imaginem nós aqui na nossa zona de conforto, no estado de São Paulo, onde as instituições públicas, por mais que tenham seus problemas, funcionam, mas no norte do país não é assim, principalmente do ponto de vista da saúde pública. Então, o hospital de Boa Vista já não dá conta de atender os brasileiros. Quiçá, então, os venezuelanos que vêm. Então, a situação que a gente encontrou lá foi só tem mesmo acesso ao hospital aquele que está morrendo com uma necessidade urgente, os demais não conseguem. Tá? Então, tudo isso levou a essa crise humanitária,
como foi dito pelo Anésio aqui há 5 semanas atrás, o Facebook, ele gera esse lixo mental, então eu, como curto e compartilho algumas coisas, isso foi me gerando um sofrimento, aquela preocupação, que a gente sabe, né, aprendeu aqui, que se essa preocupação eu não canalizar ela em alguma coisa, eu posso ter prejuízos na própria vida, porque a gente sabe que quem rege a nossa vida é o pensamento. Então, aí vem a questão de falar um pouquinho desse ser humano, que é o refugiado. E uma das coisas que me chamou a atenção, lendo sobre ele, a expressão do ser humano esvaziado, o ser humano vazio. Por quê? É aquela pessoa que tinha muita coisa, tinha o básico, e que de uma hora para outra perde tudo por uma necessidade extrema, como eu disse para vocês, então, pela crise humanitária. Então, é uma pessoa que está numa incerteza quanto à sua condição futura e seus direitos. Eu não sei o dia de amanhã, eu tomei a coragem de sair, mas não sei como que vai ser nas próximas horas. Não sei se eu vou ser bem acolhido, não sei se eu vou ser aceito, não sei se eu vou ter acesso. Quando, lendo um pouco, para você se tornar um refugiado num país, você paga uma taxa para conseguir uma autorização de ser refugiado. Imagina para quem não tinha dinheiro para comer, como é que vai ter uma taxa? Então, para isso, o governo brasileiro isentou os venezuelanos. Vocês devem ter, alguns podem ter lido que no final do primeiro semestre houve um conflito entre brasileiros e venezuelanos, porque numa cidade muito pequena como Pacaraima, muita gente não tinha... Chegou numa hora que até para a doação de comida gerava briga. Então, houve um assalto a uma instituição, e aí a população, então, foi a gota d'água, se rebelou contra os venezuelanos, a polícia atuou, o governo de Boa Vista até decretou, gostaria que expulsassem os venezuelanos do Brasil, mas, graças a Deus, o governo brasileiro falou, não, vamos agir. E uma coisa, gente, que também me fez ficar muito, muito feliz é a ação do Exército brasileiro nessa região. O quanto o Exército está ajudando essa população, seja com abrigo, seja com atendimento médico, acolhimento, com alimentação. Então, assim, uma visão que eu não tinha do Exército, e nessa vivência em Roraima eu adquiri. Pessoas que têm, então, seus traumas, suas perdas materiais, então, deixar sua casa, seus bens do dia para a noite, ou porque foi confiscado, ou porque tinha mesmo que sair, perdas de familiares e amigos, deixar tudo para trás, perda da pátria, situações violentas. Então, imagine essa condição, e aí eu falei para vocês que eu ia provocar uma reflexão. Imaginem vocês agora, nesse momento, com o planejamento que vocês têm, os sonhos, os objetivos que vocês têm, a família. Imagine a situação de um pai de família tomar coragem, um pai e a mãe, de pegar as coisas e atravessar uma fronteira, ficar 3, 4 dias numa estrada, sem saber se vai comer, sem saber se vai ter água, sem saber onde vai dormir, por uma situação. Então, imaginem a fragilidade, a vulnerabilidade desse ser humano, como não está. O estresse da adaptação, então, uma nova língua, uma nova cultura, a questão mesmo do sentimento da solidão, e a intolerância e a xenofobia, que aí o que o estrangeiro sofre, né, pode ter questão de preconceitos. E aí eu trouxe um primeiro vídeo que vai mostrar essa situação para vocês. Peço desculpas também, porque se eu me emocionar durante a palestra, como eu falei para vocês, esses sentimentos ainda estão à flor da pele, eu me considero que eu vim despedaçado e eu estou me reconstruindo. Então, peço desculpas se eu, em algum momento, for tocado por emoção, mas é uma coisa muito forte. La situación que tenemos en nuestro país es, estamos pasando momentos difíciles. Es algo que nunca habíamos pasado por esto, ¿no? El salario que ganamos tampoco le alcanza para comer, ni siquiera una semana. Que me duele más es dejar a mis hijos porque nunca lo he hecho. Brasil es uno de los países, de los pocos países que nos están tendiendo la mano a nosotros, saben la necesidad que tenemos.
Noche cuando yo me acuesto y lo que me pongo es a llorar, ver a mis hijos así durmiendo en el piso, cuando, así como un día de hoy que no tengo para darle de qué comer. Pero para uno, el ser humano, que sus hijos se acuesten muertos de hambre, que a veces incluso impulsa de ir a agarrar cosas ajenas que no son suyas para poder sustentar a su familia, que yo sé que eso no es digno. Mientras Venezuela esté así, nadie quiere agarrar para allá, más bien todos los venezolanos están corriendo para acá, para Colombia, Ecuador. Si supieras que tengo el corazón mío partido en 1000 pedacitos y si quisiera que poner eso a esa persona para que sienta lo que yo siento, yo sé que ellos me ayudarían a mí. Allá en Venezuela mucho hambre, mucho hambre. Yo lloraba, pero bueno, pero tengo que buscar manera de buscar cómo comer. Si no vamos a morir allá todito. Fue difícil. Dificilísimo. El sueldo no alcanza nada, porque son 280. Y un kilo de arroz te cuesta 300. ¿Con qué tú comes con eso? ¿Qué tú comes con eso? Para tú comprarte un kilo de arroz tienes que, no, hombre, dale duro trabajando. Entonces no se puede, ya ni siquiera se puede. Tú necesitas comer proteína, por lo menos un huevo. Huevo, que es lo más básico que tú te puedes comer. No te puedes comer un huevo ya. Ya es un lujo. 30 bolos. No puedes comerte un pollito ni siquiera. En el mes tú no te da ni siquiera para comprarte un pollito. No, un kilo de sardina nada más. Una leche es imposible comprarla. Vale 1.000.000 de bolívares un kilo de leche. Donde vivimos toda la vida ahí, en ese barrio. Saliendo del barrio de uno yo veía para atrás. Se me va todo el mundo, todo el mundo se me va. Porque aquí es donde me crié, donde renací ahí en mi barrio. Ni pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está vendida y ya tengo que echar para adelante y no volver más atrás. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. Essa é a Mais de cidade de 10% Pacaraima. da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. Então é isso. Então é uma situação de extrema crise humanitária mesmo. Essa é a primeira crise humanitária que o Brasil vive nos tempos modernos. E nós temos a opção de assistir de longe, né? Ou a gente, como eu falei aí no começo, a preocupação, então, levar o fato da gente estar dividindo isso aqui gera uma preocupação. E aí eu posso canalizar isso de várias maneiras. Preciso ir até lá? Não preciso. Eu posso orar, eu posso vibrar, eu posso fazer algumas ações mínimas que impactam nessa população. E aí, fazendo então o gancho com a palestra que nós tivemos, indubitavelmente a criatura humana vive mergulhada em torno de suas criações mentais, que são provenientes dos tipos de ondas e vibrações emitidas pelo próprio espírito e que são exteriorizados pelo nosso cérebro físico através dos nossos pensamentos. E alguns estudiosos chegam a dizer e afirmar que somos o que pensamos. Né? Não precisa achar, isso é realidade, a gente sabe disso, que os nossos pensamentos são determinantes. E isso, então, me levou a essa preocupação transformar em ação. E estava eu lá, fuçando a vida alheia no Facebook, e aí aparece, então, esse post da Fraternidade Sem Fronteiras, só sou eu que fuxico a vida alheia no Facebook, viu? Os irmãos acredito que não fazem isso. E aí vi então Caravana da Saúde no feriado de Finados. Eu vi isso no final de agosto. Eu falei, pronto, tá aí. Fui pedir a benção para a esposa, né? Porque a gente tem que compartilhar. Ela falou, não, vai, se isso é o que te move, te apoio, seguro as pontas. Numa visão muito errada, porque não dela, mas de quem eu conversava, que falava, André, você está louco? Lá tem tiro, tem lá... Falei, gente, calma, não é assim, vamos lá ver. E também a gente ficar aqui de braço cruzado, não vai ter muita solução. E aí foi então que eu já conhecia a Fraternidade Sem Fronteiras. Não vou aqui, eu acho que vale a pena só falar rapidamente dessa ONG, porque ela tem sua sustentabilidade baseada na divulgação
E foi quando eu fui ler, já tem 4 anos que eu sou padrinho de projetos na África, né, que esse projeto da Venezuela é recente, é do final do ano passado, que eu também já padrinho, e eu vi que faz todo sentido com a questão da missão, visão e valores dessa instituição, porque os valores são fraternidade, a fidelidade ao propósito, a valorização do ser, a espiritualidade e o processo sustentável. E quando ele fala fraternidade sem fronteira, é sem fronteira política, religiosa e de nacionalidade, que tem tudo a ver com o nosso tema, que é o quê? A fraternidade universal. E aí, aqui vai falar da onde eles atuam, então tem a atuação na África, mas uma coisa que eu não sabia, a Fraternidade Sem Fronteiras hoje apoia o Instituto de Pesquisa das Famílias com Crianças com Microcefalia, na Bahia. Então, eles também fazem isso. Tem o chamado Jardim das Borboletas, que são crianças que têm aquela doença, o pênfigo selvagem, o pênfigo bolhoso, que era chamada também conhecida como fogo selvagem. Então, vários pontos em que há irmãos e que precisam de ajuda, a Fraternidade Sem Fronteiras estendeu aí o seu braço. Tem a Orquestra Filarmônica em Campo Grande, que recupera jovens em situação de vulnerabilidade, os projetos na África, e essa corrente de amor, então, só está mesmo crescendo. E aí, então, falar um pouquinho, né, dessa questão da fraternidade. Né? Como temos um professor aqui que sempre gosta que a gente vá falar a respeito da palavra, eu fui, então, no dicionário para a gente ver o que significa fraternidade, então, como substantivo feminino, laço de parentesco entre irmãos e irmandade, união, afeto, de irmão para irmão. A ideia de fraternidade estabelece o homem que escolhe viver em sociedade, né, como um ser político que fez uma escolha consciente pela vida em sociedade, e para tal estabelece com seus semelhantes uma relação de igualdade, visto que, em essência, não há nada que hierarquicamente os diferencie, são como os irmãos. Né? Infelizmente, ainda hoje, uma utopia, né, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, mas que a gente está caminhando para que isso, através dos ensinamentos de Jesus, a gente consiga introjetar isso na nossa vida. A fraternidade é expressa no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e de consciência e devem agir um para os outros em espírito de fraternidade. Então, não é que a gente está parado. Se a gente comparar a gente com 100 anos atrás, a palavra liberdade não era uma coisa totalmente aceita. Né? Estamos em evolução, estamos a caminho disso. E aí, pegando aqui minha Gênese, né, no capítulo 18, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em uma base inabalável, e essa base inabalável é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual infinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e crenças particulares. Então está aí Kardec, meus irmãos, dizendo para a gente a definição da fraternidade universal. A fraternidade, aqui do livro Consolador, né? A fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um só conceito? Já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dado a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum.
sem o qual todo progresso no planeta será praticamente impossível. E ainda fala, né, pergunta, pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida, e em toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo. Quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando o testemunho da abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Por que no começo da palestra eu falei que eu vivenciei momentos de céu na terra? Não é indescritível ainda dizer, mas é um sentimento, esse sentimento de fraternidade, ontem fazendo essa reflexão aí, uma imersão no tema, me fez sentir o ínfimo do que talvez era o sentimento da Casa do Caminho, onde os discípulos de Jesus atendiam a todos o que ali procuravam e que um assistia ao outro. E mais para frente eu vou mostrar para vocês a sensação de estar dentro do centro de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Uns falavam que a gente estava numa colônia espiritual, outros falavam... Porque, gente, é uma sintonia tão grande. São pessoas do Brasil inteiro que saíram de suas casas com o intuito de servir. Não importa se é médico, se é arquiteto, se é pintor, se é funcionário público, se não tem emprego, se é dona de casa, servidor doméstico, ali a gente estava entregue para aquilo. E um sentimento que, num primeiro momento, eu me senti culpado, e que depois eles falaram, não, André, isso é normal. Eu não sentia saudade de casa. A vontade de quem estava lá era de continuar. A gente esquecia, nossa, eu preciso ligar em casa para dizer que eu estou vivo. Minha mãe está achando que eu estou em Roraima, entre um tanque de guerra e não sei o que, você esquecia. E vai estar na próxima, acho que está no próximo slide. Deixa eu só, depois eu falo, porque daí tem uma fala que o seu Anésio falou comigo que foi realmente verdade. A Terra, aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, do capítulo 25, buscai e achareis, a Terra produzirá o suficiente, então aquela questão da fome, né, as pessoas com fome. A Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. A cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar em seu celeiro, nosso egoísmo, né, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito, não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais a importância do que aos espirituais e sabeis sacrificar as primeiras aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. E aí, então, conheci o projeto, comprei a ideia, comprei passagem, comprei tudo. Esse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras é um trabalho que exige 100% do reembolso mesmo de quem vai, não é nada gratuito, então tem esse esforço também. E aí eu fui me programar. E aí as minhas expectativas, né? Aqui, ó, o Rambo. Imaginei eu arrumando minha mala, meu
estetoscópio, o meu esfigmomanômetro, tudo aquelas coisas, e vou, nossa, sou infectologista, vou numa área que tem dengue, que tem malária, que tem tuberculose, vou fazer diagnóstico, vou prescrever tratamento, um monte de ideia na cabeça, o que eu posso ajudar, o que eu não posso, né? Campanha de arrecadação de remédios, então cada caravaneiro, a gente montou, eles montam os grupos, então fica, gente, consegui isso, consegui aquilo, mandam uma lista dos remédios mais comuns, e a gente, então, conseguiu arrecadar 1 tonelada de medicamentos. E essa questão dos cenários de incertezas, pobrezas e desassistência. Então, eu, com toda a minha técnica, falei, agora nós vamos lá fazer a diferença, né? E a realidade? Então, esse aqui é o Wagner Moura, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, manda esse recado, né? Que maravilha, queria estar com vocês, viu, nessa caravana aí, mas as atividades aqui estão me levando para outras funções, né? Tá eu aqui e a Clarice aqui do meu lado. Tá, eu tô com a blusa do Brasil. Aí, ó. Aí, vestindo a blusa. Isso, fala aí. Em homenagem à caravana aqui, o Brasil, um coração que acolhe. Um beijo para todo mundo. Boa caravana para vocês. O que eu queria comentar com aí todos que chega é o que a gente sempre tem falado, questão, né? Da importância, antes de nós sermos médicos, antes de nós sermos engenheiros, arquitetos, né? Antes de nós sermos empregados domésticos ou o que for, antes de sermos brasileiros ou de sermos venezuelanos, nós somos irmãos. Então eu gosto sempre de estar relembrando para mim isso, porque às vezes a gente vai até com muito boa vontade de querer fazer aquilo que a gente sonhou em fazer, em ajudar, e a gente acaba esquecendo de algumas coisas fundamentais, que é de olhar o outro. O que mais as pessoas precisam é serem vistas, sentirem que você está olhando ela, que alguém está te olhando. A gente precisa muito um do outro, sabe? Dessa energia, dessa palavra amiga, desse olhar fraterno. E principalmente, eu acho que todos nós precisamos, né? De acolhimento. E principalmente os nossos amigos, nossos irmãos que estão vindo nessa situação, deixando tudo, né? Deixando sua família, deixando seus amigos, deixando a sua casa, morando nas ruas, né? Então, esses mais ainda precisa desse olhar. Então, antes de qualquer atendimento, que a gente possa olhar profundamente o coração de cada um, olhar dentro dos olhos, se dedicar um tempo para um diálogo, um aperto de mão, um sorriso. A gente está de verdade. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Se a gente observar isso, tudo vai dar certo. Boa caravana para vocês e estamos juntos. Muita paz. E aí a questão assim, tratei malária, tratei dengue, não tinha nada disso lá. O que tinha eram as minhas mazelas, em que eu precisei encontrá-las, fazer toda essa reflexão para enxergar no outro um simples irmão que precisa de um carinho, de um olhar. O que eles precisavam lá naquele momento era serem escutados. Eles, como eu falei para vocês, é o ser vazio. Eles precisam que a gente dê essa esperança de novo para eles. E o que mais me chocou, entre aspas, é que eles consolavam a gente. Muitas vezes eles, num atendimento, eles começavam a contar as histórias, e quando a gente se pegava com o olhão marejado, calma, doutor, vai dar tudo certo. A gente sabe que Deus está olhando por nós. E aí eu falava, gente, como eu sou pequeno, né? Eu tenho lá na minha casa coisas que não faz sentido nenhum, porque o que a gente precisa e o que a gente necessita, o alimento, o cuidado, é aquilo que estava ali partilhado entre a gente, né? A sintonia de almas, ou a gente baixar a guarda, ali ninguém é médico, ali ninguém é engenheiro, ali a gente é gente cuidando de gente.
Então, isso foi muito, muito interessante, assim. Então, depois desse, né, eu com toda a minha técnica lá do Rambo, ia lá, ele, gente, calma, às vezes você está indo com a melhor das intenções, mas vai de igual para igual olhando o ser humano. E é justamente isso. Então, a questão do atendimento fraterno, de acolher as queixas, de não julgar. Num primeiro momento, eu atendi um caso, que eu vou relatar aqui, que eu até julguei. Eu falei, nossa, será que não tem alguma coisa na entrelinha? Daí ele falou, não, doutor, não é isso. Imaginem para vocês um pai de família com uma filha especial de 13 anos e que já entrou na puberdade. Então, era uma menina, né, realmente uma mulher já, com uma síndrome genética rara, em que o corpo dela é de uma mulher, mas ela tem a questão especial. E quando eu chamei para atender a Ana Karina, veio um menino, cabelo curto, vestido como um menino. E aí eu falei, seu Jorge, mas eu chamei a Ana Karina, veio um menino. E aí ele falou, doutor, ponha-se no meu lugar. Eu sou um pai, estou sozinho com a minha filha num ambiente hostil, dormindo numa barraca, com pessoas ao lado que eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, e minha menina com as suas fragilidades. Então, eu uso deste disfarce para protegê-la. E, realmente, conversando com a psicóloga do Centro de Acolhimento, ele fala, esse pai ele não faz nada a não ser ficar do lado da filha 24 horas por dia. E aí, a dor e o sofrimento desse ser humano, imagine a dura decisão desse pai largar, sair do seu país para atravessar a fronteira com uma filha nessas condições. O grau de sofrimento que essa pessoa não está. Então, é isso. Então, só o fato de eles compartilharem essas experiências já é um alívio, né? E o projeto em si, eu vou falar mais para frente para vocês, ele tem um objetivo ainda muito maior. Então, a questão de amparar, de eu entender que lá eu não estou um médico, eu não sou um médico, lá eu sou alguém que está lá para servir de instrumento. Tanto é que daí eu falei que eu ia contar alguma coisa aqui, e eu conversando no domingo antes de viajar com o seu Anésio, eu falei, seu Anésio, dengue, o seu Anésio falou, André, vai que você está amparado, você está protegido. Gente, se tem uma coisa que eu judiei no meu corpo, foi a coluna, nesses anos todos aí, uma questão por conta de postura, questão de peso, de abusos. Então, minha coluna, a Margot que está aqui sabe, vira e mexe, ela trava. Lá eu carregava mala, eu carregava criança. Essas toneladas, imagine essas toneladas de medicamentos, a gente, num primeiro dia, atendeu no centro de acolhimento. No segundo dia, foi em Pacaraima, então a gente teve que carregar um caminhão do Exército com os remédios. E carrega e descarrega, carrega e descarrega para voltar, né? E no terceiro dia, em um outro lugar em Boa Vista. Pergunta se minha coluna ameaçou em doer. Nada. Pergunta se teve uma picada de pernilongo. Nada. Então, assim, amparo a gente tem. É a gente que muitas vezes não reconhece e não para pensar o quão amparado nós estamos. E ainda mais quando a gente está com esse objetivo do amor, da entrega, a gente está muito mais do que amparado. Então, o Brasil, o Coração que Acolhe, esse é o centro de acolhimento, que é a entrada. Então, os venezuelanos fizeram questão de, uma semana antes de chegar essa última caravana, de decorar, de acolher, para acolher melhor a gente, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, essa época que eu fui foi entre o primeiro e o segundo turno, né, da eleição. Se vocês imaginassem o patriotismo que essas pessoas têm pelo país deles, e a gente discutindo esquerda, direita, e eles lá com a bandeira deles, falando que um dia eles vão reconstruir a Venezuela, que eles acreditam nisso, e a gente ficava assim, com vergonha mesmo da nossa situação. Então, lá, como que funciona, né? Então, tem um espaço limitado, atualmente são 200 barracas. Imagine, eu estava comentando com o tio Hélio,
que a gente está reclamando hoje aqui do calor. Imagine 38 graus na sombra, no ambiente úmido. Imagina quando você sai do banho, aquele mormaço que está, aquele bafo, lá é 24 horas por dia daquele jeito. Aí imagina você com a sua família inteira, com 5 filhos, dentro de uma barraca. Né? Será que a gente está dando valor ao que a gente tem? Essa foi uma das reflexões também que eu trouxe. Então, existe um critério para as famílias serem acolhidas aqui para dentro, porque o projeto ele é muito mais do que um projeto. Por que ele chama Brasil um coração que acolhe? As famílias são cadastradas num banco de talentos, e aí quem quiser entra no site, oferece emprego, um padrinho banca a interiorização dessa família, e o projeto da fraternidade acompanha essa família nessa interiorização pelo Brasil durante um ano. Até o momento, 200 famílias já foram interiorizadas, e aí a gente vai compartilhando as alegrias das famílias que estão sendo interiorizadas, e a gente vê o quanto que a gente podia acolher, ajudar, mas às vezes não, a gente tem a nossa atitude egoísta, de orgulho, só olha o meu umbigo, né? E cabe mais uma vez falar, eu estou dando o exemplo aqui dos nossos irmãos em Roraima, mas a gente tem irmãos refugiados que necessitam a nossa volta. E a fraternidade desenvolve também um trabalho de, então, como eu já falei, de cadastramento em uma plataforma, que depois vai ter um vídeo que explica rapidinho. Da questão do centro de acolhimento, então, eu esperava chegar lá e encontrar pessoas sofrendo, né, com aquela cara de... Essa era a cara da criançada. Você andava, eu não aguentava mais receber abraço. Uma coisa assim, espontânea, beijo, abraço, por isso que a gente fala que a sintonia lá parecia que a gente estava em outro planeta, né? Que é onde o amor, realmente, quem está ali está para se entregar. Então, a gente andava no caminhão do Exército, o Exército dando um apoio muito grande, né? E essa é a questão do semblante. Vale lembrar também que aqui no centro de acolhimento, as pessoas já não estão na rua, elas já têm um lugar, pelo menos o básico elas têm, que é alimentação, banho e as crianças ali com uma atividade lúdica durante o dia. Então, atendimento médico, eu brinquei com o pessoal, falei, qualquer semelhança com a sala de tratamento não é mera coincidência, né? Então, é uma questão mesmo do que a gente estava ali, era para tratar a alma daquelas pessoas. A maioria delas não tinha nenhuma crise aguda de doença, como eu falei para vocês, porque o caso agudo o hospital aceitava. Então, era mais mães pedindo remédio para os seus filhos, alguma outra dermatofitose, né, parasitas de pele. Nessa época lá, por isso que eu falo que a gente estava amparado, estava com um surto de sarna e de piolho. Então, o que eu atendi de criança com sarna, protegido. E olha que eu sou infectologista, atendia uma criança depois da outra, não tinha álcool gel, não tinha pia para lavar a mão, você atendia 20, aí você falava, ai meu Deus, deixa eu lavar a mão um pouquinho. Ia lá, lavava a mão, porque não tinha estrutura, né? Como vocês veem, é uma coisa adaptada. A gente examinava a criança na mesa de plástico, né? Então isso aqui foi no dia em Pacaraima, que a gente atendeu dentro de uma igreja evangélica. A questão das farmácias, então, cansei de carregar essas mochilas e as costas, nada de doer. E a gente também, toda a questão da organização de medicamentos. Imagem e autoestima, então, são pessoas que têm a sua imagem, estão perdidas, né? Então, muito legal que toda caravana chama Tesourinha de Luz, que a gente falou que, na verdade, é Tesourinha de Jesus, onde elas fazem esse trabalho de resgate da imagem da pessoa, e isso deixava elas muito felizes. A questão das atividades lúdicas para as crianças, então, hoje, no centro de acolhimento já tem lá a escola, professores voluntários vão lá e dão essa assistência. Questão mesmo do artesanato, para gerar alguma sustentabilidade, então eles aprenderem a fazer alguma coisa que
Daí a fraternidade já tem na feira de artesanato de sábado e domingo no centro de Boa Vista uma barraca destinada aos moradores do centro de acolhimento, para isso gerar uma renda e lembrar que essa renda eles não usam para eles mandam para quem ficou na Venezuela. Tá? Conclusões da minha viagem. Não sei de nada. Tudo que eu achava que era valor, que era... Princípio, a gente sabe que... Valor, a gente sabe que a gente tem desde a criação. Mas, assim, as minhas referências, todas voltaram num saco, tudo misturado. E, como eu falei para vocês, ainda não tem palavras para expressar esses sentimentos, né? Vim para buscar ajuda, vim para ajudar e fui ajudado. Esse é um sentimento muito nítido. Vim em busca de respostas, de descobrir que eu não preciso de resposta. Basta a gente estar ali pronto para ser instrumento, que o que tiver que ser, vai ser. Né? A gente, às vezes, fica nessa busca incessante de, preciso de um sentido para a minha vida. Não, gente, a gente tem que pôr a mão à obra e estar ali para servir. Dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode fazer a diferença. Uma fala de uma das coordenadoras, bom mesmo é se desconstruir, que bom que não sou nada, o que importa é ter o amor no coração e estar pronto. O exercício do bem da fraternidade pacifica a alma e cura, a alma aqui eu estou dizendo como o espírito encarnado, né? Mas é uma bênção para o próprio espírito. Pessoas de todo o Brasil conectadas pela mesma causa. Por isso que eu falo que é o céu na terra. Nunca era tão fácil falar de amor, de paz, de Jesus. A gente estava ali imerso num mundo alheio às reclamações, sofrimentos e a que a gente tem no dia a dia. Eu me senti um pouco até egoísta, que eu falei, ele falou, André, não se sinta. Porque, na verdade, você está tendo a parte, contato do que era para ser e que, por falha nossa, não é. Né? E um ambiente de sintonia e conexão com o alto. E aí eu peguei um gancho no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente finalizar da lei do amor. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que quiserdes que vos façam. Fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance em fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica, fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas o imenso bem. E é essa sensação que é indescritível. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos o encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou,
porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que estejais inteiramente no amor e justiça. Trabalhar para recomeçar. O Brasil unido para ajudar as famílias venezuelanas a encontrar uma oportunidade de trabalho. A Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo a ponte entre quem precisa de emprego, quem pode oferecer e quem quer apoiar para fazer acontecer. Funciona assim. O trabalhador venezuelano informa o currículo. O empregador oferta a vaga de trabalho. O apoiador informa como pode ajudar. Transporte da família, aluguel temporário de moradia, doação de mobílias, roupas e itens de higiene. E o tutor fraterno, um voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, acompanha a relação de trabalho, incentivando o zelo pelo compromisso assumido pelas duas partes. A ação já começou. Em Caravana até Roraima, cadastramos o currículo de trabalhadores e agora lançamos a todos o convite para ajudar. Acesse fraternidadesemfronteiras.org.br, clique em Quero ajudar Brasil, um coração que acolhe e informe o que você pode fazer. Vamos juntos, mais longe, ajudar as famílias venezuelanas e lançar ao mundo uma mensagem de paz. Trabalhar para recomeçar. Uma ação do Movimento de Fraternidade Sem Fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro. E é isso. Esse é o site da Fraternidade Sem Fronteiras, é como eu disse, ela trabalha conectando pessoas à causa. Não existe causa só na África, só nos rincões mais longínquos, mas o objetivo é ir aonde o sofrimento está mais agudo, né? Eu agradeço a oportunidade, como eu falei no começo, foi um presente, porque por 12 horas eu consegui refletir todos esses sentimentos. Ainda tem muita coisa para refletir, ainda há muita coisa para mudar, porque trazer essa realidade de doação, de servir para o nosso ambiente do dia a dia, onde o ambiente é muito mais hostil, é muito mais difícil e a gente precisa ir de muito mais vontade, porque a gente sabe que amparado a gente está. Então, muito obrigado pela paciência e obrigado pelo convite.